Deus eterno e compassivo, ao nos aproximarmos deste tema, pedimos a tua luz para compreender aquilo que tantas vezes não conseguimos nomear. Concede-nos humildade para reconhecer nossas fragilidades, abertura para receber o teu consolo e coragem para dar passos de confiança. Abençoa nossa mente com clareza, nosso coração com serenidade e nossa vontade com perseverança. Que tua presença nos envolva e nos conduza para a verdade que liberta, cura e pacifica. Que tudo o que aqui refletirmos nos aproxime de ti e nos ajude a aliviar o peso que carregamos. Em teu nome, pedimos. Amém. Quando o coração está pesado, as horas parecem longas, os pensamentos se tornam densos e a respiração perde o compasso. Nesses momentos, até tarefas simples podem ganhar um peso desproporcional, e as palavras, quando surgem, tendem a ser curtas, reticentes ou embargadas. O coração pesado é um sinal. Ele fala de feridas que pedem cuidado, de memórias que buscam reconciliação, de expectativas frustradas que clamam por um novo sentido. Não é um defeito, é um chamado à atenção e à presença. É a vida convidando a uma pausa para olhar com honestidade e ternura o que, muitas vezes, tentamos empurrar para debaixo do tapete das ocupações. Na tradição espiritual cristã, Deus se apresenta não como um juiz distante que exige forças sobre-humanas, mas como um pai que acolhe a fragilidade, como um pastor que busca a ovelha cansada, como um consolador que se senta ao lado do aflito. A Escritura nos oferece palavras que atravessam séculos e continuam atuais. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essas frases não são slogans, são promessas que sustentam uma prática de vida. Aproximar-se de Deus com o coração pesado não significa esconder a dor, mas apresentá-la, inteira, como ela é, acreditando que existe um lugar seguro para repousar e respirar. A experiência humana confirma que o peso do coração se intensifica quando resistimos ao que sentimos ou quando tentamos enfrentar tudo sozinhos. Colocar nome nas emoções, sem medo e sem julgamento, já inicia um movimento de alívio. Dizer estou triste, estou com medo, estou cansado, estou decepcionado é um ato de coragem. Reconhecer o próprio limite não diminui a dignidade de ninguém. Ao contrário, abre espaço para o cuidado. Como um corpo que precisa de repouso após um esforço, a alma também necessita de um intervalo para se reequilibrar. Esse intervalo, no horizonte da fé, chama-se oração, não apenas um conjunto de palavras, mas uma postura interior de confiança, uma entrega consciente do que pesa a alguém que ama. Uma imagem ajuda. O coração pesado é como uma mochila que, com o tempo, enchemos de pedras pequenas. Cada preocupação, cada culpa, cada perda não elaborada, cada comparação que nos diminui, cada exigência excessiva vai se somando, até que o peso se torna quase insuportável. A oração de alívio é o gesto de, pedra por pedra, retirar o que não precisa mais ser carregado sozinho. Algumas pedras são postas no chão, simbolizando o que precisa ser deixado. Outras são entregues, simbolizando o que precisa ser confiado. Outras, ainda, são reorganizadas, porque fazem parte do caminho, mas precisam ocupar outro lugar na mochila. Esse processo é paciente e respeitoso, e não acontece de uma só vez. Entretanto, a cada gesto de entrega, o passo se torna mais leve. Muitas pessoas, ao orar em tempos de peso interior, sentem a tentação de apenas pedir que o sentimento desapareça imediatamente. É legítimo pedir alívio, mas a fé cristã também ensina a rezar pedindo sentido, maturidade e transformação. Às vezes, o alívio vem com a remoção da carga, outras vezes, o alívio vem com a descoberta de um novo modo de carregar a vida, com mais sabedoria, amparados por Deus e pela comunidade. É por isso que a oração de alívio tem duas partes complementares, a parte do desabafo, em que tudo é dito sem censura, e a parte do silêncio receptivo, em que a alma aprende a respirar, a escutar e a confiar. É importante lembrar que corpo e alma não estão separados. Cuidar do corpo é parte da oração de alívio. Há práticas simples que, integradas à oração, ajudam a reorganizar a vida interior, respirar profundamente por alguns minutos, alongar-se, beber água, caminhar em silêncio, olhar para o céu ou para uma simples planta, manter um diário de oração, nomeando gratidões e desafios. Em termos práticos, aprender uma pequena oração de uma frase, alinhada ao ritmo da respiração, pode transformar o estado interno. Inspirar dizendo Senhor, dá-me paz e expirar dizendo eu confio em Ti. Por alguns minutos,
favorece a regulação emocional e abre espaço para percepções novas e mais serenas. Essa oração curta, feita com constância, funciona como uma âncora no meio do turbilhão. O coração pesado também se alimenta de pensamentos rígidos e inflexíveis que, muitas vezes, não correspondem à realidade. Em tempos de cansaço e dor, é comum surgir um discurso interno severo, feito de sempre, nunca, tudo, nada. Nesses momentos, a oração pode incluir um pequeno exame. É verdade que nada dá certo. Houve realmente nenhuma ajuda? Essa abertura para enxergar nuances devolve ao coração o senso de proporção. A fé não nega as dificuldades, mas nos lembra que mesmo nos dias escuros existem sinais discretos de cuidado, um amigo que escuta, uma providência inesperada, um descanso oportuno, uma palavra que chega. Recolher esses sinais e agradecê-los não é ingenuidade, é cultivar a memória do bem que sustenta a esperança. Outra dimensão essencial é a coragem do pedido de ajuda. O coração pesado, quando isolado, tende a ficar mais pesado. Falar com alguém de confiança, buscar aconselhamento espiritual, contar com profissionais de saúde quando necessário, integrar-se a uma comunidade de fé, tudo isso faz parte do cuidado integral. Nada disso diminui a oração. Pelo contrário, a oração torna-se mais concreta quando acolhe os meios humanos que Deus coloca à disposição. Há dores que pedem silêncio e intimidade, há dores que pedem companhia. Saber distinguir e aceitar cada tempo é um gesto de amor por si mesmo e um ato de sabedoria diante de Deus. No caminho do alívio, o perdão ocupa um lugar central. Perdoar não é aprovar o mal nem esquecer a ferida, mas interromper o ciclo de ressentimentos que asfixiam o coração. Algumas feridas pedem um longo processo, e Deus conhece esse tempo. Começa-se pedindo a graça de querer perdoar, ainda que a vontade pareça pequena. Também é preciso considerar o perdão a si mesmo. Quantas vezes a alma carrega pesos de culpas antigas, já reconciliadas diante de Deus, mas ainda não acolhidas com misericórdia. A oração pode, então, repetir com firmeza: Senhor, ensina-me a viver como perdoado, para que eu possa perdoar. O alívio germina quando a culpa cede lugar à responsabilidade transformadora, ao propósito de fazer o bem possível hoje, sem ficar paralisado pelo ontem. A paciência com o processo é uma expressão de confiança. Na natureza, as sementes germinam no segredo, os rios contornam obstáculos sem romper sua direção, e o amanhecer não se apressa, mas nunca falha. Assim também a obra de Deus no coração humano. Enquanto pedimos alívio, Deus trabalha em níveis que, às vezes, não percebemos. O que hoje é peso pode se tornar, amanhã, compaixão por outras pessoas. A lágrima de agora pode regar uma sensibilidade nova. A pausa necessária pode abrir caminhos que a pressa nunca revelou. O coração pesado, colocado nas mãos de Deus, não é um fim de linha, é um início de cuidado. Alguns passos simples, integrados ao cotidiano, ajudam a sustentar o alívio que tanto buscamos. Primeiramente, estabelecer horas de pequena quietude ao longo do dia, nem que sejam 3 minutos de respiração e entrega. Em segundo lugar, manter um caderno com 3 colunas. Na primeira, escrever as preocupações. Na segunda, formular um pedido concreto a Deus para cada uma delas. Na terceira, registrar pequenos sinais de resposta ou de sustento. Com o tempo, esse registro se torna um memorial de cuidado, fonte de consolação nos dias pesados. Em terceiro lugar, cultivar a prática da gratidão, não como negação da dor, mas como afirmação de tudo o que ainda é bom, bonito e verdadeiro. A gratidão não anula o sofrimento, ela o relativiza à luz do amor que permanece. Também é útil discernir limites. O coração fica pesado quando dizemos sim além do que podemos, quando acumulamos compromissos incompatíveis com a nossa energia real, quando queremos resolver o que não depende de nós. A oração de alívio ensina o não saudável e o ainda não prudente. Ensina também a arte de delegar, de priorizar, de aceitar o ritmo da própria história. Deus não nos pede ubiquidade, pede fidelidade no passo possível, hoje. Essa fidelidade, vivida no concreto, é fonte de paz. Existe, por fim, a dimensão do louvor, mesmo entre lágrimas. Louvar, nos dias de coração pesado, é um ato de fé que afirma: Tu és Deus, e eu confio, mesmo sem ver tudo. O louvor não é euforia, é adesão. Ele desloca o centro da dor para o centro do amor que sustenta todas as coisas. Muitos testemunham que, ao unir desabafo e louvor, algo muda por dentro, a respiração se amplia, a mente clareia, uma coragem mansa brota. Não se trata de fórmula mágica,
mas de relacionamento. Quem se aproxima de Deus com verdade encontra um abraço que não falha. Para tornar essa experiência mais concreta, proponho uma breve prática de oração de alívio. Escolha um lugar tranquilo. Sente-se com a coluna ereta, pés firmes no chão. Inspire contando até 4, segure o ar por 2, expire contando até 6. Repita algumas vezes. Em seguida, nomeie, em voz baixa, aquilo que pesa no seu coração hoje. Não explique demais, apenas nomeie. Depois, imagine que você coloca esse peso nas mãos de Deus. Use palavras simples. Senhor, eu te entrego esta preocupação. Ensina-me a confiar. Mostra-me o próximo passo. Silencie por alguns instantes. Se vierem pensamentos, observe-os passar e volte à frase de confiança. Termine agradecendo por algo concreto, um cuidado, uma pessoa, um pequeno descanso. Volte quando precisar. A fidelidade é uma prática simples, repetida com sinceridade, ilumina trajetos inteiros. Lembremos que cada história é única. O que alivia um pode não aliviar outro. Por isso, é valiosa a liberdade interior para buscar, aprender, ajustar, perseverar. Deus não exige uniformidade, Ele acolhe a singularidade. O essencial é não desistir de procurar a paz e não abandonar a estaca da confiança fincada no chão da fé. Quando o coração está pesado, a tentação é paralisar. A graça convida a dar pequenos passos. Um copo d'água, um telefonema, uma oração breve, uma caminhada, um pedido de perdão, uma semente plantada, um descanso oportuno. Cada gesto é uma partícula de luz contra o peso da sombra. Seja qual for a causa do seu peso hoje, luto, incerteza, conflitos, desalentos, cansaço acumulado, saiba que há lugar para você no colo de Deus. Ele não despreza corações quebrantados, não se cansa de recomeçar conosco e não revoga suas promessas quando vacilamos. A vida não está nas mãos do acaso, está nas mãos daquele que conhece seu nome, sua história e suas necessidades. Pode ser que a resposta não chegue no formato esperado, nem no tempo que gostaríamos, mas a fidelidade de Deus sustenta mesmo quando não entendemos. Entre o pedido e a resposta, há uma escola de confiança. E, nessa escola, aprendemos a respirar, a acolher, a recomeçar. Talvez você se pergunte, e se eu não sentir nada? E se, apesar de orar, o peso permanecer? A fé não se mede pelo que sentimos, mas pelo ato de nos colocarmos, dia após dia, na presença de Deus. Há noites mais longas, há processos mais lentos, há lágrimas que se estendem. Não desanime. Há um amanhecer que não falha. E enquanto ele não chega, podemos sustentar a chama com pequenos azeites, a palavra rezada, a ajuda mútua, o cuidado do corpo, a fala sincera, o louvor discreto, a gratidão possível. Quando menos esperamos, percebemos que estamos um pouco mais leves do que ontem. E isso já é graça. Que esta reflexão seja, para você, uma companhia mansa. Que ela desperte em sua alma o desejo de cuidar-se melhor, de abrir espaço para a oração de alívio, de confiar mais no amor que lhe sustenta e guia. Que você se permita viver com mais gentileza e verdade, e que, ao aliviar o próprio coração, torne-se consolação para outros que caminham ao seu lado. O alívio que recebemos se transforma em alívio que oferecemos. Assim, a vida floresce, mesmo depois dos invernos. Senhor Deus, reconheço diante de Ti o peso que carrego e a parte de mim que não consegue mais sustentar sozinha o que tem vivido. Eu me aproximo sem máscaras, com respeito e sinceridade, e coloco nas Tuas mãos as minhas preocupações, as minhas tristezas, os meus medos e as minhas culpas. Ensina-me a respirar no Teu ritmo, a esperar no Teu tempo, a confiar no Teu coração. Derrama sobre mim a paz que excede todo o entendimento, cura as áreas feridas do meu ser, fortalece-me onde estou fraco e orienta-me naquilo que devo fazer. Dá-me a graça de perdoar e de me perdoar, de pedir ajuda quando necessário e de descansar quando for preciso. Que o Teu Espírito Santo faça em mim o que eu não posso fazer por mim mesmo, aliviando a carga, ordenando a mente, serenando o coração. E, enquanto caminho, que eu aprenda a consolar com o consolo que de Ti recebo. Em Ti encontro refúgio, em Ti encontro direção, em Ti encontro descanso. Amém.